Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao programa Encontro com Deus. Esse programa que tem o objetivo de juntos nós entrarmos na presença de Deus, em primeiro lugar para honrá-lo, porque sabemos que se nós honrarmos a Deus, então Ele vai se sentir feliz, vai se sentir agradado. E também nesse programa nós vamos buscar poder, buscar força, buscar instruções, buscar direção de Deus para a nossa vida. Sabe que Deus, Ele quer falar conosco, Deus quer nos ajudar, Deus quer te ajudar. Então, por isso, fique aí ligado, fique aí nesse canal, que certamente Deus hoje vai falar com você. Você pode entrar em contato conosco através dos nossos contatos, através do contato do WhatsApp. Nesse contato você vai poder fazer o seu pedido de oração, vai poder enviar o seu testemunho. Você também pode obter informações a respeito da nossa igreja, marcar uma consulta pastoral. Ou seja, através desse contato você pode fazer muitas coisas e por isso eu encorajo você a ter esse contato aí na tua agenda, para sempre que precisar de algo, ligar e falar conosco. Nós vamos, nessa primeira parte, entrar na presença de Deus com louvores, com cânticos, porque assim a Bíblia diz, a Bíblia fala para nós entrarmos na presença de Deus através do louvor. O louvor é uma porta que nos dá acesso à presença de Deus e é isso que nós vamos fazer. Por isso você vai ouvir canções que falam de fé, canções que falam do amor de Deus, canções que falam a respeito de como Deus é fiel, de como Deus é digno. Então por isso, se você não sabe, ouça, deixa esse louvor entrar na tua casa, entrar na tua vida. Se você conhece, você pode cantar junto, porque você também vai junto participar desse programa de hoje. Então vamos lá agora para essa parte em que nós vamos louvar a Deus. Desde o dia em que aceitei Jesus, a minha vida se transformou. Desde o dia em que aceitei Jesus, a minha vida se transformou. Agora eu sou feliz, agora eu vivo bem. Jesus salvou-me a mim e salva a ti também. Agora eu sou feliz, agora eu vivo bem com Jesus e mais alguém. Desde o dia em que aceitei Jesus, a minha vida se transformou. Desde o dia em que aceitei Jesus, a minha vida se transformou. Agora eu sou feliz, agora eu vivo bem. Jesus salvou a mim e salva a ti também. Agora eu sou feliz, agora eu vivo bem com Jesus e mais alguém. Esta alegria não vai mais sair. Esta alegria não vai mais sair. Esta alegria não vai mais sair de dentro do meu coração. Esta alegria não vai mais sair. Esta alegria não vai mais sair. Esta alegria não vai mais sair de dentro do meu coração. Não, 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 não vai mais sair. Não, 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 não vai mais sair. Não, 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 não vai mais sair de dentro do meu coração. Não, 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 não vai mais sair. Cante conosco. Não, 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 não vai mais sair. Não, 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 não vai mais sair de dentro do meu coração. Esta alegria não vai mais sair. Não, 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 não. Esta alegria não vai mais sair. Esta alegria não vai mais sair de dentro do meu coração. Porque eu tenho gozo. Gozo eu tenho em Jesus. Gozo eu tenho em Jesus. Meu coração alegre está, porque Jesus me valerá. Eu tenho gozo. Gozo eu tenho em Jesus. Gozo eu tenho em Jesus. Meu coração alegre está, porque Jesus me valerá. Meu coração alegre está, porque Jesus me valerá. É isso mesmo. Então essas músicas, essas canções que nós estamos cantando, são músicas que mostram
a fidelidade de Deus, o amor de Deus, a paz de Deus. Quando nós cantamos, né, que desde o dia em que aceitamos a Jesus, a nossa vida mudou, é porque nós temos essa fé, nós temos essa certeza de que a nossa vida mudou e vai mudar para melhor. Se não mudou ainda, a tua vida vai mudar para melhor, porque quando Deus entra, as coisas mudam, né? Vemos exemplos de Jesus, por onde ele passava, a vida das pessoas eram transformadas. E assim também vai ser com você, porque você está aqui neste programa, porque você está aqui no encontro com Deus, nesse ambiente de fé, tenha certeza que algo de bom vai acontecer na tua vida. E sabe, nós vamos agora cantar uma música de fé que diz que olha para Jesus, tira os olhos dos problemas. Quando nós estamos no meio de uma má notícia, quando nós estamos no meio de uma adversidade, nós temos que nos lembrar que temos um socorro, temos em quem nós podemos confiar. Talvez você nessa semana tenha desafios, talvez você nessa semana tenha problemas por resolver, tenha assuntos por tratar. Eu só quero te dizer uma coisa, olha para Jesus, tira os olhos das circunstâncias ruins, tira os olhos da doença, tira os olhos da má notícia, coloca os teus olhos em Jesus. Colocar os olhos em Jesus é colocar os olhos na palavra de Deus. Então, ouça essa canção e deixa essa música de fé entrar na tua vida e te dar um ânimo, te dar uma força, uma expectativa de que tudo vai mudar para melhor. Vamos cantar. Olha para Jesus, aleluia. Olha para Jesus, aleluia. Tira os olhos dos problemas, olha para Jesus. Olha para Jesus, olha para Jesus, aleluia. Olha para Jesus, aleluia. Tira os olhos dos problemas, olha para Jesus. Olha para Jesus com fé. Olha para Jesus com fé e olha para Jesus que salva. Olha para Jesus e não para os teus problemas, circunstâncias, tentações. Olha para Jesus com fé e olha para Jesus que salva. Olha para Jesus e não para os teus problemas, circunstâncias, tentações. Olha para Jesus, aleluia. Olha para Jesus, aleluia. Tira os olhos dos problemas, olha para Jesus. Não atentando nós, não atentando nós pras coisas que se veem, pois as coisas que se veem estão sujeitas a mudar. Olha para a palavra de Deus, nela podes confiar, é eterna, ela é viva e ela jamais passará, e ela jamais passará, e ela jamais passará. Oh, olha para Jesus, aleluia. Olha para Jesus, aleluia. Tira os olhos dos problemas, tira os olhos dos problemas, tira os olhos dos problemas e olha para Jesus. Tira os olhos dos problemas e olha para Jesus. Nós, nesse programa, é um programa de fé. Encontro com Deus quer dizer que nós vamos estar na presença de Deus. E por isso tudo aquilo que nós fizermos hoje tem esse objetivo. Nós daqui a pouco vamos falar a respeito de uma palavra na área financeira, depois vamos falar uma outra palavra com o objetivo de remover certos obstáculos que impedem a nossa oração de ser ouvida, a nossa vida de andar para frente. E depois nós vamos orar pelos pedidos de oração. Por isso você que está assistindo esse programa e tem necessidades, precisa de ajuda, envie o seu pedido de oração. Mas antes, nós vamos cantar mais uma canção, mais uma música, que diz, as mãos levanto para o meu rei, né? E exaltamos a ele, dizendo que ele é grande, que ele é fiel, que ele é poderoso, que nós não serviremos a nenhum outro Deus a não ser o nosso Deus, aquele que é fiel, aquele que é justo, aquele que é bom. Por isso, onde você estiver agora, se você pudesse concentrar nessa canção, se você não souber a letra,
Apenas ouça, deixa essa melodia, deixa essas palavras entrarem na tua casa, na tua vida, porque isso vai te trazer força, vai te trazer ânimo, vai te trazer o que nós chamamos na igreja a unção. Unção é o poder de Deus, é a força de Deus. É isso que faz com que as coisas andem para frente. Então vamos agora ouvir essa canção e receber dessa unção e desse poder para a nossa vida. As mãos levanto para o meu Rei, ao grande eu sou, a quem eu canto. Tu és aquele que reinas no meu ser. As mãos levanto para o meu Rei, ao grande eu sou, a quem eu canto. Tu és aquele que reinas no meu ser. Não servirei a outros deuses, nem qualquer outra riqueza. És tudo que eu desejo, o Espírito sem medida, e ao teu nome eu vou trazer meu sacrifício, e ao teu nome eu vou trazer meu sacrifício. É isso mesmo, nós ouvimos essa canção e que essa canção possa ter trazido força e fé para você. Deixa eu orar, fazer uma oração agora inicial para nós, antes de falarmos na palavra de Deus, agradecermos a Ele e pedirmos a Deus a sabedoria dEle. É no nome de Jesus, Pai, que nós estamos na Tua presença, mesmo neste programa. Em tanta parte do Brasil nós estamos agora juntos, unidos. E a Tua palavra diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em Teu nome, ali Tu estás. E é isso que nós acreditamos, que o Senhor está aqui neste ambiente, aqui neste momento, está na casa destas pessoas. E por isso eu declaro libertação na mente, para que nós possamos ouvir a Tua palavra, compreender, colocar em prática e por isso vencer o mundo em nome de Jesus. Desde já também eu liberto as nossas mentes, para que estejam cativas, obedientes à Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem. Nós estamos nesse ambiente de fé e eu volto a dizer, a reunião de domingo, esse programa de domingo é um programa que tem como título Encontro com Deus. E é isso que nós estamos aqui, estamos prontos para encontrar Deus. E se nós reconhecemos que Deus ele é grande, Ele é fiel, Ele é maior, então nós estamos prontos para ouvir as suas instruções. Nós, antes de falarmos a respeito da área financeira, que é a primeira área que eu quero falar, eu quero encorajar todos a entrar em contato conosco. Volto a dizer, nós temos ali um número de WhatsApp. Você pode entrar em contato conosco a respeito de diversos assuntos que você possa ter dúvida ou possa ter necessidade. Se você quer saber onde estão as igrejas Maná mais próximas de onde você está, você pode entrar em contato conosco. Se você quiser marcar uma consulta pastoral, que nada mais é do que o acompanhamento de um pastor ou de um bispo durante algum tempo para te ajudar a compreender certas coisas da Bíblia ou para te ajudar a entender certos problemas que estão acontecendo na tua vida, entre em contato conosco, ou até mesmo você que queira adquirir algum dos nossos materiais, porque nós temos materiais disponíveis para ajudar em todas as áreas da tua vida. Então entre em contato conosco para nós podermos te ajudar e te enviar esse material que certamente vai ser a solução para te libertar na mente, para te libertar na alma de diversas coisas. Eu quero inclusive aqui encorajar você, nós temos esse livro que é o livro Finanças, é disso que nós vamos falar daqui a pouco, da área financeira, e também temos esse outro livro que é o livro A Origem dos Problemas. São esses dois materiais que nós temos hoje disponíveis para falarmos nesta reunião e eu tenho certeza
que algo de bom vai acontecer se você se deixar a ser ajudado, né? Se você abrir o teu coração e receber. Também quero encorajar todos, nós temos uma reunião aqui nesse canal que é às sextas-feiras, chamada Lutar até Vencer. Há assuntos que não basta uma oração, há assuntos que nós temos que ser constantemente constantes. Ou seja, temos que lutar, temos que ir para a guerra, temos que arregaçar as mangas e fazer as coisas acontecerem. E sabe, a Bíblia diz que o próprio Jesus, numa determinada situação, disse que há certos espíritos ou certos problemas que não se resolvem apenas orando uma vez. É necessário jejum e oração. E a mesma coisa, quando nós falamos da reunião de sexta-feira, é uma reunião, um programa chamado Lutar até Vencer. Esse programa tem o objetivo de, durante algumas semanas, te acompanhar numa luta, numa batalha, numa guerra. Então, por isso, eu encorajo você, participe nesse programa. Se você quer saber onde é a Igreja Maná mais próxima, porque nós também temos esse programa nas igrejas locais, você pode entrar em contato conosco e ver e saber qual a Igreja Maná mais próxima da tua casa e você também participar. Porque se você tem assuntos na área trabalhista, na área do emprego, na área do trabalho, na área em relação à família, em relação até mesmo à tua saúde, nós hoje vamos fazer a oração da fé, mas depois, às sextas-feiras, é importante fazer o que nós chamamos a intercessão, a oração de batalha espiritual, de guerra, em que você vai fazer com que os problemas sejam paralisados. A Bíblia conta a história de um homem chamado Daniel, em que ele orou, mas a sua oração parece que não tinha sido respondida. Até que um anjo apareceu e disse para ele: Daniel, desde o primeiro dia que você orou, a resposta foi lhe enviada. Mas um espírito mau impediu com que esta resposta chegasse até você. Então, durante 21 dias, houve guerra, houve luta, houve batalha. E é isso que nós estamos aqui, e é isso que eu estou agora também te alertando. Se há assuntos em que você ora e parece que a resposta não vem, venha participar de uma reunião de sexta-feira ou num programa desse de Lutar até Vencer, para você aprender certos segredos que vão te ajudar a se libertar dessas amarras e seguir em frente e ter vitórias, certo? Então, esse é o meu conselho para você neste dia. E agora eu quero falar um pouco da área financeira. Como nós tínhamos dito, nós vamos usar como base esse livro aqui, o livro de finanças. Esse livro é um livro escrito pelo apóstolo Jorge Tadeu, que é o líder da Igreja Maná em todo o mundo. E através desse livro, nós podemos adquirir não apenas o conhecimento de gestão, porque não é esse o objetivo do livro. O objetivo não é te ensinar o que é despesa, o que é receita, o que é saldo. O objetivo desse livro é ensinar a vontade de Deus, o plano de Deus para a tua vida financeira. Sabe que a área financeira é uma área, muitas vezes, que gera muita confusão na vida das pessoas, principalmente quando falado na igreja. Porque as pessoas pensam assim: a Bíblia até fala que a raiz de todos os males é o dinheiro. A Bíblia até fala que os ricos não vão para o céu. E por vezes as pessoas vão repetindo essas coisas que ouvem e nem sabem, na sua essência, de fato, o que é. Até mesmo erros dentro da própria igreja, até mesmo cristãos que têm ideias erradas, que pensam que, por exemplo, um cristão, para ser um bom cristão, tem que ser pobre, tem que ser, confunde humildade com ser pobre. E sabe, nós na igreja, quando falamos de finanças, nós falamos de finanças diferente de como o mundo vê. As pessoas ali fora veem o dinheiro como a solução de problemas. Veem o dinheiro como algo que vai trazer felicidade, como algo que vai dar acesso a conquistar sonhos, objetivos. E por isso as pessoas trabalham, as pessoas se dedicam, as pessoas fazem de tudo para conseguir ter mais dinheiro, para atingir a tal independência financeira, para conseguir comprar a casa, o carro, para fazer a viagem. Mas sabe que quando nós falamos de dinheiro na igreja, não é com esse objetivo que nós falamos. Nós falamos de dinheiro como uma arma de ataque contra o diabo. O diabo é um ser espiritual que está no controle da humanidade, que está no controle da terra, do mundo nesse momento. E quando nós falamos de dinheiro na igreja, nós estamos falando de uma ferramenta, de uma arma para contra-atacar o diabo, para nos libertar do sistema deste mundo. O sistema do mundo, né,
a forma de viver das pessoas habitualmente, normal, no mundo, elas estão cada vez mais escravas. Elas, para conseguirem obter algo, acabam por se escravizar, acabam por cada vez ficarem mais escravas. Nunca estão satisfeitas, né? A pessoa anda em busca de um carro novo. Quando consegue o carro novo, passado um tempo, quer outro. E a pessoa, eu vou trabalhar um pouco mais durante esse período para eu poder comprar aquilo. Mas depois a pessoa compra aquilo e depois já tem outros objetivos. Então a pessoa está sempre vivendo nessa bola de neve. Então o que nós precisamos aprender? É a viver a maneira de Deus. Viver a maneira de Deus é mudar a fonte. Se a tua fonte é o governo, viver a maneira de Deus é tirar os olhos do governo e colocar os olhos em Jesus. Mas o governo agora regras disso, regras daquilo, ou agora está em crise assim, em crise assado, olha o dólar, olha a balança comercial, olha sei lá o quê. Tira os olhos do mundo, tira os olhos do sistema do mundo, coloca os olhos em Deus. Se nós colocarmos os olhos em Deus e no método de Deus, então nós vamos ter vitória, vamos ter sucesso. Se nós tirarmos os olhos da nossa conta bancária, do nosso estudo, né? Porque às vezes uma pessoa pensa assim, eu até poderia ser maior, mas eu não sou porque eu não tenho faculdade, eu não sou porque eu moro aqui numa região que também é tão precária. Mas você pode reparar que aí na tua região tem pessoas ricas e tem pessoas pobres. Tem pessoas com universidade que são prósperas e tem pessoas sem universidade que não são prósperas. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se nós queremos vencer este mundo, é importante nós nos aliarmos a Deus. Se eu me aliar a Deus, eu vou vencer o mundo. Se eu ficar amarrado ao mundo e debaixo do sistema do mundo, eu vou entrar numa bola de neve que vou acabar por ser roubado, porque o príncipe deste tempo, o dono deste século, né, o rei, o príncipe, o governo do mundo é diabólico. Ele não vai te ajudar. São poucos aqueles que têm sucesso. Então, por isso, se liberte do sistema do mundo, se volte para Deus. E por isso aqui a minha mensagem hoje, a minha palavra hoje para você. Vire as costas ao mundo, vire as costas ao sistema do mundo. A Bíblia fala que o ladrão, que é o diabo, em João capítulo 10, versículo 10, vem para roubar, matar e destruir. A Bíblia fala, por exemplo, em Efésios, no capítulo 6, no versículo 10, que a nossa luta, ela não é contra a carne, nem contra o sangue. Não adianta você exigir do teu patrão que ele te pague mais, porque talvez ele também não tenha condições de te pagar mais. Não adianta nós fazermos grandes greves, até é válido, você pode fazer isso, mas não é isso que vai trazer solução, não é isso que vai trazer melhorias. A Bíblia fala em Efésios 6, capítulo 12, né? Eu falei 10, mas é 12, capítulo 6, versículo 12, que a nossa guerra não é contra a carne ou sangue, não é contra pessoas, não é contra o sistema deste mundo. A nossa guerra é contra demônios, é contra seres espirituais que governam as pessoas, que colocam nas pessoas necessidades. E sabe, muitas vezes você está assistindo esse programa e você está debaixo de dívida. Talvez você está debaixo de grandes problemas financeiros. E talvez se você olhar para trás, você vai ver como que eu cheguei nesse ponto. Eu até ganhava bem, até tinha um bom salário. Como é que eu me deixei ficar endividado dessa forma? Como é que eu me deixei ficar amarrado dessa forma? Uma pessoa endividada, ela não consegue sonhar, não consegue andar para frente. Uma pessoa endividada está sempre ali impedida, tendo que pedir favor aos outros para isso ou para aquilo. E sabe que existe uma forma de nós nos libertarmos das amarras do diabo. A Bíblia fala, por exemplo, em Malaquias, e vou pedir para você abrir a sua Bíblia lá em Malaquias, no capítulo 3, no versículo 10. A Bíblia vai falar aqui de um método fundamental e importantíssimo para nós vencermos o sistema deste mundo. Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento, no capítulo 3, versículo 10, diz assim, olha, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela advenha a maior abastança. E olha o que diz o versículo 11. Por vossa causa, ou seja, porque
você praticou os dízimos, porque você foi obediente a Deus, porque você foi fiel a Deus, por vossa causa, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. E a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Então, o que Deus está falando aqui? Que se nós praticarmos o método de Deus, se nós trazermos as nossas ofertas, os nossos dízimos, virar as costas para o mundo como fonte e colocar os nossos olhos em Jesus como a nossa fonte, praticando a lei de semear para colher, como nós explicamos aqui nesse programa, a Bíblia fala em Marcos 4:26 que tudo no reino de Deus é a semelhança do agricultor. Tudo que um agricultor ele quer colher, ele precisa primeiro semear. Dinheiro é semente. Então, quando nós entendemos isso e começamos a praticar a lei de semear para colher, e ainda quando nós temos ainda um maior entendimento, que é de dar os dízimos, né? O que é o dízimo? É a 10ª parte de tudo aquilo que nós recebemos. Se uma pessoa recebe um salário, se ela recebe um apoio do governo, se ela recebe rendas, dividendos, seja lá qual for a forma como essa pessoa recebe recursos, se é um negócio, a 10ª parte de tudo aquilo que a pessoa recebe, se ela decidir semear, entregar a Deus, então ela vai colocar em ação uma lei sobrenatural. Primeiro, os dízimos vai abrir as janelas dos céus, vai fazer com que as portas das prisões, onde o príncipe deste tempo, que é o diabo, tem amarrado as tuas finanças, por mais que você trabalhe, parece que está sempre sem dinheiro, por mais que você ganhe, parece que nada funciona. Quando você traz os dízimos, as portas da prisão, onde o diabo está amarrando o teu dinheiro, vai ser liberta, vai ser escancarada. E segunda coisa, a Bíblia fala que Deus repreende o devorador. Ou seja, aquelas contas extras, aqueles problemas inesperados. Talvez você estava guardando dinheiro para uma coisa e surgiu um outro problema e todo aquele dinheiro teve que ser gasto ali. Quando nós somos fiéis nos dízimos, somos obedientes a Deus, fiéis a Deus nesta área, então essas duas coisas acontecem. Primeiro, Deus vai abrir as janelas dos céus para dar bênção e para trazer sucesso na tua vida, mas segundo, vai repreender o ladrão para que ele não te roube mais. Então essa é a minha palavra hoje na área financeira, esse é o meu encorajamento para você hoje na área financeira. Decida fazer prova de Deus. A Bíblia até fala, né? Fazei prova de mim, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar bênção sem medidas. Faça prova de Deus. Decida hoje, diante de Deus, agir. Não apenas ouça falar daquilo que Deus faz. Não apenas veja, né, testemunhos de pessoas que venceram. Decida você ter o seu testemunho. Decida você ter a sua vitória. Se você está debaixo de dívidas, se você está debaixo de problemas, decida hoje vencer esses problemas praticando a semente de fé na área dos dízimos. E com isso você vai ter grandes vitórias em nome de Jesus. Então, feche os teus olhos, deixa eu orar com você. É no nome de Jesus, Pai, que eu te louvo e te agradeço por todos aqueles hoje que decidiram praticar essa palavra. Nós vamos agir em fé, nós vamos colocar a nossa fé em ação, praticando já hoje os teus métodos, e estamos certos de que, em primeiro lugar, o Senhor vai abrir as portas das prisões onde o diabo tem amarrado o nosso dinheiro. E por isso vamos receber grandes bênçãos. O nosso dinheiro vai render mais. Vamos conseguir fazer mais coisas porque as portas vão ser abertas. E segundo, todo devorador, todo ladrão será amarrado e impedido de agir na nossa vida financeira. Essa é a nossa fé, é isso que nós acreditamos e é isso que eu declaro sobre todos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Então, enquanto nós vamos cantar uma canção que fala exatamente dessa fé para a área financeira, né, que vai colocar mais ainda fé no teu coração, você pode praticar. Nós temos aqui em rodapé informações a respeito de como você pode fazer a sua semente, como você pode enviar os seus dízimos, as suas ofertas. Decida praticar, decida fazer em nome de Jesus. Meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá as vossas necessidades,
Então você que hoje agiu, você que hoje praticou, acredite que as coisas vão melhorar. Acredite, se você precisa inclusive de ajuda para entender mais a respeito dessa área, talvez você ouviu, mas não foi suficiente. Nós temos muitos materiais à tua disposição para você encher o teu coração de fé nessa área. Mas também nós podemos te ajudar numa consulta pastoral. Entre em contato conosco nesse contato de WhatsApp que está disponível durante esta programação e nós vamos te ajudar, nós vamos te acompanhar e você vai vencer. Agora eu quero falar um pouco a respeito desse outro tema que é a origem dos problemas. Durante estas semanas, algumas semanas, nós estamos falando sobre este tema e o objetivo de nós falarmos sobre esse tema é na intenção de te ajudar a identificar áreas na tua vida que talvez você perceba que não estão funcionando como deveria. Talvez você pense assim, bispo, eu oro, olha, até já fui à igreja, até já fiz isso ou aquilo, mas as coisas não vão. Então por que as coisas não estão acontecendo? Não estão acontecendo porque há um obstáculo, há um impedimento. Ah, bispo, mas eu já ouvi as reuniões anteriores, os programas anteriores, e eu já não sou mais envolvido com a idolatria, já também não ando no ocultismo, porque foi isso que nós falamos em dias anteriores. Eu já venci há algum tempo, eu não ando em nenhum desses caminhos. E por que as coisas não funcionam? Então nós vamos aprender hoje que há outras coisas que são tão graves quanto a idolatria, quanto o ocultismo. Há certos comportamentos, atitudes que nós temos e que são ofensivas a Deus. Nós vimos um pouco atrás, nessa reunião, a respeito da lei de semear para colher. E sabe que essa lei ela funciona para todas as áreas da nossa vida. Não é só para o dinheiro. As nossas atitudes são sementes. E se nós semearmos coisas contrárias à vontade de Deus, se nós semearmos obras da carne, nós vamos colher os resultados disso. E hoje nós vamos falar um pouco sobre isso, mas eu só quero lembrar alguns versículos importantes que está logo na introdução desse livro. Primeira coisa é, tudo que é bom vem de Deus. O causador do mal é o diabo. Conforme nós vimos também hoje, João 10:10, o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Então, sabemos que existem aqui dois lados. O lado de Deus, que é bom, que é o Pai das luzes, que tem tudo de bom para nós, que veio para nos dar vida com abundância. E do outro lado, nós temos o mal, que veio para roubar, matar e destruir, que é o príncipe deste século, que é o diabo, que oprime as pessoas e que cega o entendimento das pessoas. Então nós estamos aqui nesse duelo. E o que acontece? Lá em Provérbios 26, diz que não há maldição sem causa. Ou seja, toda maldição ela tem uma origem. O problema que você está vivendo hoje não é por acaso, não é a obra do acaso. O problema que você possa estar vivendo hoje é resultado de más ações lá atrás, seja consciente ou inconsciente. Então, uma das coisas que nós vamos ver e vamos falar hoje é a respeito do jugo e da manipulação. Jugo e manipulação. Esse livro fala a respeito desses pontos e ali em Isaías, vamos abrir as Bíblias lá em Isaías, vamos começar por ler a Bíblia. Isaías no capítulo 58, no versículo 8. A Bíblia diz assim, olha: então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá adiante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda, a tua recompensa. Então aqui está falando dos resultados, dos benefícios, né? Ainda não falou o que eu tenho que fazer, mas aqui nesse versículo já está falando dos benefícios. Olha, a minha luz vai romper como a alva, a minha cura vai brotar apressadamente, a justiça vai estar diante da minha face, a glória do Senhor vai ser a minha recompensa. Então está falando de benefícios. Agora, olha o que nós temos que fazer. Então clamarás e o Senhor te responderás. Gritarás e Ele dirá: eis-me aqui para fazer tudo isso, para curar, para libertar, para salvar. Mas primeiro o que nós temos que fazer? Eis-me aqui, se tirares do meio de ti o jugo
o estender de dedo e o falar vaidade. Então, quando nós falamos de jugo, nós estamos falando de manipulação. Jugo é a mesma coisa que manipulação. Manipular é algo muito grave contra Deus. É algo muito grave, é uma semente espiritual muito má. Porque quando uma pessoa ela pratica a manipulação, ela está mexendo na vontade pessoal das pessoas. E sabe que Jesus ele nos fez livre. Quem manipula o homem é o diabo. A Bíblia fala que Deus nos deu livre-arbítrio. Ou seja, qualquer um de nós, você está assistindo esse programa por tua livre vontade. Ou seja, você decidiu isso. E a mesma coisa é em relação a todas as áreas da nossa vida. Nós não podemos manipular. É diferente de regras, ou seja, no teu trabalho você tem regras, na tua casa você tem regras, né? No país nós temos regras. Então, isso não é manipulação, isso são regras que são importantes para o bom desenvolvimento de uma sociedade. Ou seja, quando nós somos sozinhos, nós temos as nossas próprias regras, mas quando nós fazemos parte de uma comunidade, quando nós fazemos parte de uma civilização, nós precisamos de regra. Então, a regra não é a manipulação. Nós não podemos... O guarda nos para na autoestrada porque estávamos a 200 por hora e ele diz, olha, ou você dirige a 110 ou então eu vou te dar uma multa. Não, isso é manipulação, não pode. Não, isso é lei, é regra e é importante para manter a proteção do geral. Agora, quando nós usamos de certas coisas para obrigar a pessoa a fazer o que eu quero, porque aquilo é benefício para mim, isso é manipulação. Então isso por vezes acontece no casamento, isso acontece num relacionamento entre amigos, isso acontece muitas vezes na educação com os filhos, isso acontece num relacionamento no trabalho. E isso é muito grave. Por quê? Porque onde há manipulação, há ali operação de demônios. Onde há manipulação, está mexendo na vontade própria das pessoas, Deus não está ali, não vai correr bem. Ou seja, nós acabamos de ler, nós vamos orar e a nossa oração não vai ser respondida. Por isso que muita gente tem problema. Tem problema nos relacionamentos, tem problema na sua vida, por quê? Porque estão usando de manipulação para obter aquilo que a pessoa quer. E isso é contrário à vontade de Deus, certo? Então, se você anda e se você percebe que está andando nesses caminhos de manipulação, decida hoje mudar. Decida hoje virar as costas a esse tipo de coisa. Peça perdão a Deus. Mude a tua atitude. Muda a tua semente. Se você mudar a tua semente, a colheita vai ser diferente. E aí você vai ver que a tua vida vai ficar melhor. As pessoas vão gostar de você não porque você manipula, vão gostar de você porque você é íntegro, é justo, é correto. Então, essa é a primeira coisa que nós precisamos mudar hoje, certo? A segunda coisa que a Bíblia fala aqui é o estender do dedo. Estender do dedo também é algo muito grave, porque estender do dedo é uma vaidade, né? Estender do dedo é dizer que o outro precisa mudar, mas eu não. O outro tem que fazer, mas eu não. E isso, até hoje nós vivemos um tempo em que tem uma palavra que é o narcisismo, né? Aquela pessoa é muito narcisista. E nós ouvimos falar disso e às vezes, o que isso quer dizer? É exatamente isso, é a pessoa que tem um amor próprio tão grande em que ela se acha superior a todos os outros. E uma pessoa que é narcisista é uma pessoa que está sempre a apontar dedo, está sempre a dizer que o outro está errado, sempre a dizer que ela é a melhor, que eu sou o bom. E isso é algo grave. Por quê? Porque se eu ando nesse caminho de estender do dedo, essa pessoa, ela está julgando. A Bíblia fala em Mateus capítulo 7, versículo 1, uma passagem muito interessante. Se você tiver uma Bíblia em casa, abra lá em Mateus capítulo 7, versículo 1 até o 3. Diz assim, olha, não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. Ou seja, não aponte o dedo, porque senão será apontado o dedo para você. Na mesma intensidade que você apontar o dedo e criticar os outros e dizer que os outros estão errados, julgar, você também vai ser julgado. E olha que interessante, por que reparas tu no argueiro, no defeito, no erro, na falha
do outro, do teu irmão, ou no argueiro que está no olho do teu irmão, no cisco que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? E olha quão grave isso é. Olha o que Deus diz no versículo 5. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro no olho do teu irmão. Então, quando nós falamos desse assunto de, primeiramente, manipulação, né, que nós falamos, julgo. Segundo, estender do dedo, a vaidade, o julgar. Isso é algo muito grave e nós precisamos tirar isso da nossa vida. A Bíblia conta, por exemplo, a história, um exemplo, que é exemplo da Miriam e do Moisés, que eram dois irmãos. Moisés, eu penso que a grande maioria daqueles que estão assistindo esse programa já ouviram falar da história de Moisés, que foi aquele homem que foi chamado por Deus para libertar o povo da escravidão do Egito. E o Moisés tinha lá a sua irmã, e num determinado momento da trajetória, da caminhada deles até a Terra Prometida, o Moisés cometeu um erro, cometeu uma falha. E a irmã do Moisés viu e falou: olha, você está mal, você não pode fazer isso, porque isso que você está fazendo tá assim, está assado. E Deus, diante daquela situação, ficou chateado com a Miriam. É lógico que Deus tratou com Moisés o que era necessário tratar, mas Deus corrigiu a Miriam porque ela teve uma atitude errada de apontar o dedo ao irmão que era, na altura, a autoridade sobre ela. E assim também, nós temos que desenvolver essa capacidade de cuidar da nossa própria vida. Desenvolver essa capacidade de não ficar à espera que os outros façam o que nós queremos, mas sim nós termos a atitude certa. Se nós mudarmos a nós, tudo à nossa volta vai mudar. Se nós ficarmos à espera que os outros mudem para nós mudarmos, não vai chegar a lugar nenhum. Então, por isso, se você reconhece esse tipo de comportamento em você, decida hoje mudar. E certamente Deus vai conseguir te ajudar mais. E por último, antes de nós orarmos, é a falta de perdão, que também é um outro item grave que nos impede de ter as orações ouvidas. A Bíblia conta uma história, e eu estou usando esse livro como base, certo? Mas aqui nesse livro conta uma história, e na Bíblia está em Mateus capítulo 18, você pode abrir a tua Bíblia lá em Mateus capítulo 18. Conta aqui a história de um homem que não perdoou, e por isso Deus também não perdoou ele. Vamos lá em Mateus capítulo 18, no versículo 23, a Bíblia diz assim, olha: o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. Passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido, ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Imagina, o homem estava devendo, foi lá falar com o credor, e o credor disse: paga ou então eu vou tirar a casa, paga ou então eu vou congelar o teu salário, paga ou então eu vou dizer para todo mundo que você me deve. E o homem falou o quê? Versículo 26. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo lhe pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Então, ou seja, aquele homem mostrou um arrependimento: eu não consigo pagar a conta, eu não consigo pagar a dívida, me perdoe, perdoe a minha dívida. E o credor olhou e se compadeceu e perdoou a dívida, rasgou as notas promissórias, rasgou o contrato. Tá bom, vai lá, você tá perdoado da sua dívida, segue a tua vida em paz. Mas olha que interessante. Saindo, porém, versículo 28, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E agarrando-o, sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram,
e foram relatar ao seu senhor o que aconteceu. Então o seu senhor, chamando, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te o teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, aos atormentadores, até que lhe pagasse toda a dívida. E olha, versículo 35 diz: assim também meu Pai celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Então o que Jesus estava dizendo ali? Ele usou uma parábola para dizer de um homem que devia algo, pediu perdão e foi perdoado, e depois esse mesmo homem que foi perdoado cobrou outra pessoa de uma dívida muito menor e não perdoou a dívida, ainda foi atrás, ainda criou confusão. E Jesus disse: você não deveria perdoar assim como eu te perdoei? E a mesma coisa é para nós. Nós não estamos o tempo todo pedindo perdão para Deus: oh Deus, me perdoa. Nós o tempo todo não estamos falando para Deus: oh Deus, tem misericórdia de mim. E a grande questão é: será que nós também temos misericórdia dos outros? Será que nós também perdoamos aqueles que falham conosco? Ou será que porque falou mal do nosso filho, já não há perdão? Vamos para a briga. Ou porque não olhou direito, o vizinho não olhou direito, ou porque as coisas ali em casa não funcionaram como deveria, já não conversa mais, já não fala mais, já há ali uma guerra, já há uma discussão. Então nós temos que analisar as nossas atitudes, a nossa maneira, a maneira como nós comportamos. Porque se nós queremos colher resultados melhores, nós temos que devemos começar a ter atitudes melhores, atitudes espirituais. Se nós tivermos atitudes espirituais como essa, de tirar o jugo, a manipulação, de não ter vaidade e de perdoar, mesmo quando algo é grave, perdoar. Perdoar não quer dizer que eu não vou sentir mais. Sabe? Às vezes as pessoas confundem perdão com sentimento. Perdão não é sentir, perdão é uma decisão. Perdão é um ato, é um mandamento. Se eu perdoar, eu vou ser perdoado. Então é uma condição, não é sentimento. Né? Eu pago o imposto, se eu sentir, não, você paga, porque se não pagar vai ter problemas. E a mesma coisa, uma pessoa, ela perdoa não é porque sente, ela perdoa porque sabe que se não perdoar, vai ter problemas na vida. Ah, mas foi algo muito grave. Então peça a ajuda de Deus. Deus me ajude. Eu preciso ter forças para conseguir perdoar. Mas não retalie, não faça guerra, não guarde rancor, não guarde mágoa. Liberta o teu coração, tome essa decisão de perdoar. Vamos fazer essa oração. Você que reconhece que precisa da ajuda de Deus e que precisa de pedir perdão, fala assim comigo: ó Deus, eu reconheço que eu preciso perdoar. Eu não posso viver amarrado a esta falta de perdão. Por isso agora, Deus, eu decido perdoar todo o mal que me fizeram. Decido perdoar todo o mal que aconteceu. E decido seguir em frente. E agora, Deus, eu peço do teu poder na minha vida para me ajudar a vencer. Deixa eu orar por você. É no nome de Jesus, Pai, que eu invoco agora da tua unção sobre a vida dessas pessoas que hoje decidiram perdoar. E eu declaro agora no nome de Jesus que todo o ato diabólico na vida dessas pessoas que está amarrando, que está impedindo, que está travando as suas vidas, que saia agora no nome de Jesus. E eu falo que este perdão libertou as bênçãos de Deus para que venha agora sobre essas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Você que fez essa oração, acredite mesmo que a tua vida vai mudar. Você decidiu perdoar, você decidiu mudar, não estender o dedo, não falar vaidade, não manipular, e por isso Deus vai conseguir te ajudar. E por isso você que entrou em contato hoje, fez pedidos de oração, você que está assistindo esse programa, agora nós vamos fazer a oração da fé. Mas hoje nós vamos fazer a oração da fé também pela nossa família. Talvez você tenha situações na tua família que você precisa da ajuda de Deus. Você ouviu alguns comportamentos que você vai precisar mudar. E se você hoje decidir mudar isso, peça a ajuda de Deus com fé. E Ele com certeza vai fazer com que caminhos sejam abertos na tua vida. Nós vamos agora cantar uma canção
E essa canção nada mais é muito mais que uma canção, melhor. Ela é muito mais que uma canção, ela é um pedido de ajuda para o Espírito Santo de Deus vir nos ajudar. O Espírito Santo é a terceira pessoa de Deus que está aqui na terra. Jesus voltou para o céu, mas o Espírito Santo está aqui na terra. É o Espírito Consolador que vem nos ajudar no nosso pensar, no nosso falar, no nosso agir, no nosso andar. É o Espírito Santo que vai cooperar conosco a mudar as atitudes e a ter vitórias. Então, por isso, vamos cantar essa canção e logo de seguida nós vamos fazer a oração da fé. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu agir, o meu andar. Espírito Santo de Deus. É o Espírito de Deus que vai te ajudar a vencer essa situação. Talvez é na tua casa, há confusões, há guerras. Talvez há falta de perdão entre o marido e a mulher, entre os filhos com os pais. Talvez você fez um pedido de oração, mas hoje você ouviu que precisa de mudar a atitude, porque essa má atitude está impedindo a tua oração de ser ouvida. Olha que coisa interessante. Então hoje você decidiu mudar, o Espírito Santo de Deus está aqui para cooperar com você, para te ajudar. E por isso, quando você fizer essa oração agora, tudo vai mudar para melhor. Porque você perdoou, porque você decidiu se libertar dessa amarra, agora a tua vida vai andar para frente. Por isso, faça essa oração comigo, fala assim, ó Deus, eu recebo agora, pela fé, a minha libertação na minha área, na minha família. Eu declaro que a minha família é feliz, é próspera. Eu declaro que a minha família tem vida com abundância. Eu também ordeno que todo problema na minha família desapareça. Doenças sequem pela raiz. Divórcios parem agora, no nome de Jesus. E fala assim, obrigado, Senhor, porque hoje eu recebi do Teu poder na minha vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Certo? Acredite mesmo que com essa oração, você hoje recebeu o poder de Deus, o Espírito de Deus está aqui para confirmar e para te ajudar a ter vitórias. Sabe, antes de nós fazermos uma última oração, nós vamos hoje ouvir uma outra música, que é uma música que fala, Venha Jesus. Enquanto nós cantamos essa música, Venha Jesus, existe uma oração que é a oração mais importante de todas, que é a oração de salvação. Jesus, Ele está aqui de portas abertas para te ajudar. Ele está aqui de portas abertas para tocar na tua vida. Mas para isso, existe uma outra condição, né? Que é a condição, vamos dizer assim, principal. Deus, Ele só pode ajudar uma pessoa que lhe permita. Diferentemente do diabo, que é outro ser espiritual que nós falamos, o diabo, ele procura uma porta para entrar, procura uma brecha para entrar. Jesus não, Jesus espera que sejamos nós a abrir a porta do coração para Ele poder entrar. Jesus é um cavalheiro, né? Ele não entra sem ser convidado. E a mesma coisa é em relação à salvação. A Bíblia fala que todo aquele que confessar Jesus diante dos homens, Jesus também o vai confessar diante de Deus. A Bíblia fala que não há salvação em nenhum outro nome, só no nome de Jesus. Então, por isso nós vamos cantar essa canção
E eu vou pedir para você, se você desejar hoje fazer essa oração, faça com fé, recebendo Jesus como Senhor e Salvador. Depois dessa canção eu vou te dirigir nessa oração. Venha Jesus, ao Senhor a vida dá. Venha Jesus, contigo ele andará. Venha Jesus, ao Senhor a vida dá. Venha Jesus, contigo ele andará. Muito bem, então faça essa oração comigo. Fala assim, ó Deus, eu acredito que Jesus existe. Eu acredito que Jesus morreu na cruz para me salvar. Eu admito que falhei, por isso perdoa-me, Senhor. E agora, pela fé, eu recebo Jesus como meu Senhor e o meu Salvador. Recebo agora a minha salvação. Amém e amém. Muito bem, você que fez essa oração, entre em contato conosco. Nós queremos te acompanhar, queremos te ajudar. Deixo aqui um conselho para você, leia a Bíblia e também participe aqui dos nossos programas. Encontre uma igreja Maná mais próximo para você ser acompanhado e ser ajudado. Nós vamos encerrar aqui hoje este programa. Quero reforçar que nós temos uma programação completa durante a semana, cheia de força, cheia de vida, cheia de ânimo para você. Por isso assista, continue a assistir os nossos programas e entre em contato conosco caso você precise de ajuda, porque nós estamos aqui para te ajudar. Deus te abençoe, agradeço a todos que estão aqui, até o próximo programa. Eu já venci, em nome de Jesus, que morreu por mim na cruz. Eu vou andar na sua luz. Eu já venci, em nome de Jesus, que morreu por mim na cruz. Eu vou andar na sua luz. Eu já venci, em nome de Jesus, que morreu por mim na cruz. Eu vou andar na sua luz. Eu já venci, em nome de Jesus, que morreu por mim na cruz. Eu vou andar na sua luz. Agora eu conheço